Associação Transição Planetária apresenta Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre o que acontece com o planeta. Hoje focando nas probabilidades de setembro de 2017. Por que probabilidades? Porque fruto de todo o nosso trabalho, que não é pouco, e com a ajuda inclusive de muitas pessoas, nós identificamos uma série de situações que estão reforçando a ideia de 2017. Inclusive, tendo a Bíblia como um livro histórico, envolvendo religião, a gente nunca faz isso, tendo a Bíblia como um livro histórico, aonde foi desenvolvido um trabalho falando sobre Apocalipse 12 e Apocalipse 15, mas de uma forma astronômica. E tudo casa em setembro. A data de 23 de setembro, muita gente pesquisa, vê na internet vídeos falando a respeito. E é exatamente esse o objetivo que nós estamos aqui, de uma maneira científica, como sempre, mostrando para vocês que é muito, muito possível fortes eventos venham atingir o mundo em setembro. Particularmente, o Brasil ele já sofre uma série de situações que vocês já que acompanham a comunidade sabem que não é assim simples, mas tudo é escondido de nós, e isso não tem como evitar. O principal de tudo que nós fazemos não é gerar o medo. Muitas vezes vem pessoas até nós e falam: ah, vocês estão querendo caos. Ah, vocês estão querendo ramificar o medo. Ah, vocês querem que todas as pessoas tenham receio do que vai acontecer. Gente, não é nada disso. É totalmente pelo contrário. Nós saímos da zona de conforto e encaramos um problema de cara. E dando a cara a tapa, numa realidade que o planeta está alterando, a gente gostando ou não. O nosso objetivo qual é? Ter esperança. Esperança é diferente da relação medo e zona de conforto. Ou dogmatizações, ou acreditar que nada vai acontecer, porque inclusive a contra-informação muitas vezes disse outras datas iriam ter acontecido e não aconteceram. Inclusive eles sabiam que não ia acontecer nada. E eles falaram assim de propósito. Lembrando que 2012 quase realmente aconteceu uma série de problemas com o nosso planeta, em nível global, e nós somos salvos por dois motivos muito bons. Primeiro, a magnetosfera. Força. Ele estava forte. Hoje ele não está mais. Inclusive provocou a alteração dos polos magnéticos. E eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E segundo, que quando veio um agente transformador, que a NASA chama de Elenin C/2010X1, pequenininho, só 56 vezes o tamanho da Terra. Isso porque ele passou numa órbita longe da Terra. Ele causou uma série de problemas. Salvos pela magnetosfera, e nós somos salvos por um cluster de OVNIs que estava atrás dele, neutralizando o campo magnético. Inclusive, isso quem prova é o Toscano, que na época era o chefe do Observatório de Astronomia da Argentina, vindas da China. Inclusive, eu falo na primeira palestra, Transição Planetária, As Verdades Escondidas, eu falo isso em detalhes, mostrando de forma científica. O que ocorre? E isso é importante que todas as pessoas entendam. Nós estamos num profundo processo de alteração. Só que não muda, eu quero que vocês entendam que este processo, ele não é um processo que ele vai mudar de uma hora para outra. As coisas já estão acontecendo, estamos passando por uma série de dificuldades, só que tudo é escondido de nós. Então, quando certas pessoas chegam para nós e dizem: vocês estão causando pânico,
nós estamos tendo uma oportunidade imensa. Nós podemos saber o que vai acontecer, atento às informações reais, e temos chance de lutarmos para sobreviver. Certa ocasião, foi o seguinte comigo. Eu ia fazer uma palestra em Brasília, né, Dom? Você que ajuda e nos acompanha aqui. E o que acabou acontecendo? Foi um oficial da Polícia Militar, que o Dom... Dom, conta essa história pra gente, vai. É melhor você contar do que eu contar. Seja bem-vindo, fala um pouquinho de você. Eu entrei em contato com o major da Polícia Militar, lá em Brasília, e nós estávamos procurando um local para fazer para Luiz fazer a palestra. Então, a gente estava pensando no quartel da Polícia Militar lá em Brasília. Aí entrei em contato com um major da PM. Eu entrei em contato com ele, isso foi quinta e sexta-feira. Aí na sexta-feira entreguei até um CD com a palestra do Luiz, e pedi para ele assistir. O major estava muito interessado em divulgar, em promover essa palestra e tal. Aí eu entreguei o CD para ele. Porém, isso foi na sexta-feira. E na segunda-feira ele já estava completamente mudado. Ele já não queria me receber. Eu insisti em contato com ele até que ele me recebeu. E na conversa com ele disse, olha, veja bem, a nossa função, nós militares, é promover a paz. É não causar pânico na população. Essa é a nossa função. E esse documentário, esse assunto, gera pânico na população. Então, esse não é o nosso objetivo. O cara estava completamente mudado. Na semana anterior, conversei com ele na quinta e na sexta-feira, ele estava super empolgado, super entusiasmado, ele estava querendo levar a palestra do Luiz lá para o quartel. Entreguei a ele o CD, ele passou o final de semana e na segunda-feira ele estava completamente mudado. Com essa conversa de não querer causar pânico na população. E, enfim, aí não deu para fazer a palestra no quartel da PM. Aí tive que procurar outro lugar lá em Brasília para conseguir a palestra. Então o resumo foi isso. É isso aí. Então, até para exemplificar, que a ideia que todos passam é nós não queremos causar pânico. O objetivo sempre vai ser assim. Nós vamos ficar quietos, deixar o problema todo explodir, e quando não houver mais esperança, que inclusive atinge a todos os militares, infelizmente, porque todos nós estamos no mesmo barco, quando não houver mais esperança, o que fazer? Então, quando nós estamos aqui falando para vocês sobre probabilidades, hoje é probabilidade, daqui 2 anos é realidade pura, sem medo de errar. Eu posso afirmar sem medo de errar. Nós somos muito pé no chão para não fazer como muitas pessoas que dão datas. Nós vamos provar hoje para vocês em algumas coisas, depois editado esse trabalho, vai com certeza já vir com os complementos dos vídeos, porque o YouTube está causando muita dificuldade a gente apresentar vídeos para vocês imediatamente. Nós vamos provar para vocês, como nós sempre falamos, e tudo que a gente fala, a gente prova de forma científica, sempre passando os links oficiais para cada um, que aqui nós não estamos para causar pânico. É aquela história, você sabe que vai acontecer algo ruim no futuro, esse futuro ele é muito próximo de nós, infelizmente. Você tem 2 escolhas.
Ou você faz que nem aquela história da formiga e da cigarra, né? A formiga trabalhando um bom tempo para poder armazenar alimento, para poder se proteger, e a cigarra só rindo, brincando. Há uma historinha muito antiga de criança, mas nos conta uma grande verdade. Claro que os desenhos alteraram para que a cigarra se desse no final, se desse bem, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então, quando nós estamos aqui para alertar vocês, estamos dando a cara a tapa, nos expondo, que a intenção? O amor às pessoas. Sem convicções religiosas, dogmáticas, nada. É o amor de nós, seres humanos, para vocês, que se a gente puder ajudar um pouquinho, nós já vamos estar imensamente felizes. E aí sim são as nossas recompensas. A alegria de estar podendo ajudar. Porque o que nós estamos falando é algo totalmente irreversível. É cíclico. Acontece a cada 12 mil anos. Só que eles sabem disso. Inclusive um vídeo que foi feito sobre os bunkers, nós vamos deixar novamente à disposição, foi feito um vídeo sobre os bunkers mostrando que a NASA sabe o que vai acontecer desde 20 de janeiro de 62. E por isso eles se prepararam. Setembro. Inclusive, no ano passado, nós falamos sobre probabilidades de setembro, e aconteceu uma série de coisas, inclusive um terremoto muito forte, tá ok? Só que o nosso agente transformador estava longe. A cada minuto, ele chega mais próximo de nós. Mas em velocidades absurdas. Inclusive, hoje, nós já estamos vendo ele ao lado do Sol. Tem outros documentários mostrando também registros sobre isso. Cada vez mais próximo, só cada vez mais próximo, cada vez mais perigoso. Só que em setembro, em particular, a Terra estará num alinhamento Virgem, e atrás de Virgem está a constelação de Leão, da onde o nosso agente transformador vem, que a NASA chama de Elenin P/2011 NO1. Em setembro, nós temos esse alinhamento, mas as questões da Bíblia, como um livro histórico, vamos deixar bem claro, que também prova que no dia 23 de setembro irá acontecer uma série de eventos astronômicos que foram registrados na Bíblia, mas traduzidos de uma forma que aquelas pessoas da época pudessem entender. E, novamente, agradeço o trabalho que o Dom fez no aspecto de Apocalipse 12, trabalho mérito, 90% dele. Tá ok? Eu só dei uma ajudadinha só. Toda a pesquisa foi dele, um trabalho fantástico, onde mostra de forma científica o que a Bíblia estava dizendo. Inclusive, de todos os documentários que nós vimos, o feito pelo Dom é o mais completo de longe, e sim, um agente transformador, que as outras pessoas, infelizmente, ainda não têm essa visão. Mas setembro, ele é bastante interessante, principalmente porque todos os estudos que eu fiz pelo Sol, sempre em setembro, o Sol tem problemas. Todo mês de setembro, o Sol fica frio. Aliás, vamos ressaltar, né, uma coisa que eu sempre falo, o Sol é quente. Às vezes, quem não sabe disso, eu sempre faço duas perguntas, é assim, se o Sol é quente, teria que ter oxigênio para haver combustão. O espaço tem oxigênio? Tudo bem, algumas pessoas podem dizer, mas a fusão nuclear não precisa de oxigênio. Concordo. Uma segunda pergunta. Da Terra até o Sol, é uma unidade astronômica, 145 milhões de quilômetros. Só que a menos 400 graus Celsius, 400 graus Fahrenheit, 233 graus Celsius. Menos. Mas se o Sol fosse quente, esse caminho todo não deveria ser quente? O que acontece é que o Sol emite uma energia. E esta energia, a atingir a Terra, ela faz duas coisas. A nossa magnetosfera, ela converte essa energia em luz e calor. Inclusive, pelas alterações da magnetosfera, tem alguns locais no mundo que estão extremamente frios. E aqui, na América do Sul, está extremamente quente, porque nós temos a anomalia do Atlântico Sul.
Quer dizer, a magnetosfera, nossa camada protetora da Terra, nosso campo de força, aqui é mais fraco. E isso está ampliando cada vez mais. O Brasil é o lugar mais seguro do mundo, a nível de solo. Nós temos 200 quilômetros de placa tectônica, comprensada por todos os lados, só que nós temos uma atmosfera muito fraca. E o Brasil vai ser atingido cada vez mais, como recentemente foi, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, e esses eventos vão se agravar muito em setembro. Setembro realmente vai ser um grande marco na história. Claro que a gente espera que nada aconteça. Nós torcemos que nada aconteça. Mas fruto de tantos estudos que nós fazemos, tanta gente séria, cientistas, inclusive está sendo lançado essa semana um documentário onde um ex-cientista da NASA, ele fala abertamente, se prepare para setembro. Ele fala ainda de julho a setembro, teremos enormes catástrofes pelo mundo. E ele explica isso de forma científica. É um dos poucos cientistas que tiveram coragem de chegar e falar a verdade. Inclusive, quando nós falamos de El Niño, que algumas pessoas agora podem ter essa referência, né? Ah, mas é o El Niño. Vou fazer duas perguntas. O que causa o El Niño? As pessoas não pensam. O que causa? Qual é o gatilho que causa o El Niño? E segundo, El Niño, se você colocar uma letra, fica Elenin. Em neurolinguística, isso é uma jogada que é feita. Então, o que ocorre? Tudo isso que nós estamos falando de forma de uma observação de vários ângulos diferentes. Nós não somos presos, como infelizmente muitos cientistas estão. Nós não estamos presos nas dogmatizações que muita gente tem. Porque falaram lá atrás que aquilo é uma verdade absoluta, as pessoas deixaram de raciocinar. Verdade absoluta, coisas que a gente vê que são absurdas, mas são convicções pessoais de cada um. E isso é importante que todo mundo entenda. Nós estamos passando por processos onde é visto a olho nu. Mas a mídia, ela esconde completamente tudo o que está acontecendo. Porque o objetivo é que a gente não saiba a realidade. Aí nos massacram com uma série de informações inúteis. Informações como violência, para que as pessoas se sintam sem capacidade de poder agir. Depois as pessoas ficam vendo a questão dos nossos políticos, que passa a sensação de impunidade, que também é a nossa incapacidade de agir. Somos massacrados, inclusive, por baixos hertz, que vêm até nós através do celular, ninguém escuta isso, e é usado, inclusive, para manipulação da mente. Então, uma série de coisas que acontecem, nós somos doutrinados a nos sentirmos fracos. Nós somos doutrinados a não reagir. Quando você reage, você é um vencedor. O que nós estamos aqui para mostrar para vocês hoje? Reajam. Lutem contra o sistema. E de que maneira? Protejam-se. Estejam preparados para o pior, aguardando o melhor. É que nem uma operação de guerra. Prepare-se da melhor maneira, nós vamos dar várias dicas a respeito disso. Prepare-se, mas torcendo que nada aconteça. Particularmente, eu tenho uma convicção, que eu espero que eu esteja completamente errado, mas eu acredito que a gente possa sofrer um tsunami no Brasil. Nós temos 3 possibilidades reais de tsunamis que vão atingir o Brasil. Nós falamos isso nos nossos documentários, inclusive, que é das Ilhas Canárias, que ali a pergunta não é se vai acontecer, mas quando irá acontecer. Nós temos da Cabo Verde, também, que é uma possibilidade muito séria de acontecer, porque é uma pedra gigantesca que está na boca de um vulcão e a queda vem para o Atlântico. E isso daí também é uma situação muito real,
porque a Terra tem chão. Quem acompanha o nosso trabalho percebe que os vulcões estão ativos e está na boca de um vulcão. E a terceira situação é o deslocamento das placas do Atlântico. E no mesmo Atlântico tem dado muito terremoto, sempre a 10 quilômetros. Um terremoto vai simplesmente acontecer o que aconteceu em Fukushima, aonde matou milhares de pessoas. Aí vocês pensam assim, não, mas nós estamos seguros, né? Se acontecer alguma coisa, as autoridades vão avisar com antecedência, com tempo para a gente correr. Será? Só uma notícia ruim para todos nós. O NOAA, que é o órgão que faz um controle do planeta ligado aos Estados Unidos, a NASA monitora o espaço até a atmosfera e o NOAA da atmosfera até as profundezas do mar. Boias marítimas espalhadas pelo globo inteiro. Só que o problema é que a maior parte das boias submarinas que deveriam monitorar a nós, ao Atlântico, estão desligadas. Está lá no site oficial. Nós vamos passar, inclusive, para vocês poderem ir e tirarem suas próprias conclusões. Uma coisa que nós falamos, não precisa acreditar em nós. Tudo que a gente fala, a gente passa os links oficiais. Então está lá, desligado. Ou não estou aqui para julgar, não tenho essa informação, que nós estamos expostos. Então, se você pode estar preparado, e aqui a nossa ideia é exatamente isso, poder passar algumas noções de preparação, você vai estar com uma situação muito mais privilegiada do que todas as pessoas que estão à sua volta. Porque como no Brasil, nós não temos essa cultura, isso nunca aconteceu, entre aspas, porque no passado já aconteceu, inclusive um próximo documentário é citado essa parte também, nós temos a cultura do que, imagina, isso é loucura, não vai acontecer. Até que acontece. Quando em 2006, se não me engano, o ano, a Indonésia aconteceu um terremoto que matou milhares de pessoas, atingiu, se não me engano, 12 países. Poxa, mas nunca tinha acontecido isso antes. E aí? Por que nós somos tão privilegiados, tão imunes a qualquer tipo de acontecimento? Nós temos que estar preparados para o que vier e da maneira que nada acontecer, melhor ainda. Mas eu prefiro estar preparado. A gente tranca a nossa casa para que ladrão não invada. Nós não queremos que o ladrão invada. A gente torce que não invada, mas a gente tranca para se proteger. Então vamos nos proteger. Vamos proteger nossos filhos, vamos proteger as pessoas que a gente ama. E esse é o objetivo dessa nossa conversa de hoje. Dar dicas para vocês, para que vocês entendam que isso é real. Isso é uma cultura que, infelizmente, o Brasil não tem. Não existe investimento pesado na defesa civil, infelizmente. Inclusive, em muitos estados, é precário a situação da defesa civil, porque aquela história não dá voto, não chama atenção, mas, no fundo, é extremamente importante o trabalho que é feito, o trabalho maravilhoso que os bombeiros fazem, o trabalho que os militares fazem nessas situações, e a defesa civil, que deveria ser muito mais bem estruturada, infelizmente, não é, inclusive por motivos de ganância, motivos alheios, que não vem ao caso agora. Então, o que nós queremos aqui deixar bem claro? Nosso objetivo não é gerar o medo. Nosso objetivo é mostrar para vocês que é inevitável o que vai acontecer. Mas eu fico tão feliz quando alguém nos escuta e se prepara. Até contar uma situação que ocorreu há um tempo atrás. Tinha um jovem na comunidade. Esse jovem, ele falava para os amigos tudo o que estava acontecendo, e os amigos tiravam sarro da cara dele. Aconteceu um furacão. Desculpe, perdão, um tornado na cidade. Todo mundo chegou para ele e começou a perguntar: como é que é mesmo aquele negócio? Como é que é aquela página?
Ele contando para nós foi muito interessante, porque é aquela história de lavar a alma. Quando a gente sabe que estamos certos e precisa acontecer algo de ruim para que você acorde que está mudando. Todos já percebemos que o mundo está mudando. Só que ele vai ser de forma gradativa. Não é que nem o filme 2012, que tudo acontece num único dia. Nós estamos falando em vários eventos planetários. Ok? Importante também ressaltar a questão de preparação, é que não vamos ficar presos às religiões ou dogmas. A religião, ela é feita para você se castrar. Não estou aqui atacando nenhuma religião, eu tenho a minha, e muitas vezes não concordo com coisas que eu tenho da minha religião, mas ela é feita para você se castrar. É sempre feito para aquela seguinte situação: eu não vou fazer nada, eu não devo fazer nada, porque Deus vai me salvar. Gente, faça cada um a sua parte. Todos os eventos de extinção em massa sempre tiveram aqueles que deram continuidade à vida. Nível bíblico, Noé. Podemos citar Moisés, que demorou 40 anos para levar o povo para um lugar seguro. Alguns exemplos, até bíblicos, falam da força de vontade que aquelas pessoas tiveram que ter para sobreviver. Só que é sempre hoje usada uma manipulação, infelizmente, por pessoas inescrupulosas que dizem assim: você não pode fazer nada, que é a mesma coisa de você duvidar de Deus. Porque Deus tem obrigação de te proteger. Porque Deus vai fazer milagres na sua vida. Porque Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Gente, Deus está nos dando a oportunidade de podermos saber da verdade e nos prepararmos. Essa é a maior dádiva. Você saber a verdade e fazer a sua parte. Porque senão nós somos uma humanidade muito infantilizada. Uma humanidade que está aguardando que o outro faça por nós aquilo que a gente tem que fazer. E quando a fome atinge? Posso fazer um parênteses rapidinho, Luiz? Só para citar aí alguns exemplos bíblicos. Não é a Bíblia que nos castra, ao contrário, é o sistema religioso que nos castra. Se você for lá na Bíblia, você citou o exemplo de Noé, Deus poderia muito bem enviar uma arca lá do céu para salvar a humanidade naquela época. Mas não, Deus pediu para Noé construir a arca. E numa região que não havia chuva. Né? No meio do deserto, hoje em dia seria no meio do Iraque, a região do Iraque, né? Uma região desértica. Você citou o exemplo de Moisés. Eu me lembrei de um episódio, no momento em que o povo de Israel estava encurralado entre o Mar Vermelho e o exército do Egito espreitando-os. Então Moisés foi orar a Deus, e o povo clamando a Deus por socorro, para que Deus venha socorrê-los. Aí Moisés foi clamar a Deus, aí Deus respondeu a Moisés: por que vocês clamam a mim? Né? Ou então, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Né? Quando o povo começou a marchar para dentro do Mar Vermelho, aí que o Mar Vermelho abriu. E outra coisa também, quando eles foram reconquistar a terra de Canaã, se eles ficassem apenas esperando que Deus agisse no lugar deles, eles nunca iriam reconquistar a terra de Canaã. Eles fizeram a parte deles. Eles foram lá e lutaram.
Aí Deus fez a parte dele. Entende? Não é nós ficarmos esperando alguma coisa que venha do céu e venha nos socorrer. Nós é que devemos fazer a nossa parte. Nós devemos pararmos de sermos crianças, e até espiritualmente falando, uma criança, um bebê que fica dependendo totalmente dos pais. Já uma pessoa adulta, ele não fica dependente totalmente dos pais. Ele age. Deus quer que nós deixemos das coisas de criança, como diz o apóstolo São Paulo, deixemos as coisas de criança para trás e daí poder agir como adultos espirituais. Só esse parênteses aí falando sobre, você citou a Bíblia, né? Nesse contexto aí. Não, maravilha, Dom. Obrigado pelas suas palavras. E até você me lembrou, né? Orai e vigiai. Não é simplesmente chegar e ficar esperando as coisas acontecerem. Inclusive, só uma coisinha que eu me esqueci, né? Do momento. Opa, vamos lá. No momento que o povo de Israel estava para entrar na terra de Canaã, Josué estava ansioso, naturalmente, ele era humano, e orou a Deus. Aí Deus respondeu e disse para ele, olha, tende bom ânimo, né? Tende bom ânimo, né? E haja. Então somente tende bom ânimo. Entende? Deus fala, olha, tenha bom ânimo e haja. Não somente, apenas tenha bom ânimo e age. Vai lá e haja. Tende bom ânimo e eu serei contigo. Então somente tende bom ânimo e eu serei contigo. Ele quer primeiro que nós tenhamos bom ânimo e agimos. Aí então ele vem nos auxiliando no que precisa ser auxiliado. Mas então somente tenhamos bom ânimo e venhamos agir. Isso está para quem tem dúvida, olha lá no livro de Josué, capítulo 1. Maravilha. Agora vocês sabem por que eu pedi para o Dom fazer o trabalho de Apocalipse, né? Entende muito mais. E a ideia é exatamente essa. Só que existe uma distorção muito grande que mostra que as religiões e os dogmas também, práticas, muitas seitas, muitas frentes ideológicas, elas querem que você seja... Inclusive tem uma em particular, não vou citar o nome que não vem ao caso, que ela fala uma questão extremamente egoísta. Ela diz o seguinte, você trabalhar só para você. Gente, trabalhar só para você, mas o amor, a caridade, isso não faz parte de você ser uma pessoa melhor? E muitas vezes é ignorada. Tudo é sempre passado naquela visão de que o egoísmo faça para você e os outros se danem. Nós não temos essa visão. E graças a Deus, milhares de pessoas também não têm essa visão, que é o verdadeiro amor ao Cristo. Aliás, desculpa, não é nem a questão do amor ao Cristo, é o exemplo que o Cristo passou. Aqui a gente não quer envolver religião. Tá? Então, o que acaba acontecendo? A maior parte das religiões, elas falam o seguinte, você tem que fazer pacto com Deus, entra muito na linha evangélica, Deus vai te prover tudo. Gente, nós estamos falando o contrário. Deus nos dá a oportunidade de ter o discernimento para o que vai acontecer, e nós temos força de vontade e garra para nos proteger do que vai acontecer. Lembre-se, quando Noé começou a construir a arca, não estava chovendo. Então, o que a gente quer mostrar para vocês? Não se prendam a dogmas religiosos ou seitas que chegam para você e dizem que não existe esperança. Claro que existe esperança. Todo evento de extinção em massa, sempre houve aqueles que sobreviveram, até para dar continuidade à vida, até para que o planeta continuasse. Você faz um estudo de mais de 12 mil anos atrás, a humanidade nasceu da África. Por quê? Porque lá estavam as pessoas protegidas para os eventos quando ele nem passa, porque ele passa a cada 12 mil anos. O segundo, a gente fala o P/2011 Neon.
Então, o que acaba acontecendo? Daqui 12 mil anos, com o nosso projeto das colônias, vão falar, olha, a humanidade nasceu do Brasil. Estamos trabalhando para poder fazer uma sobrevivência. Claro, ainda existe muita coisa a ser feita, existem muitos desafios a serem superados, mas nós estamos trabalhando todos os dias para isso. Um domingo, para falar com vocês, para poder auxiliar as pessoas a se prevenirem, dando dicas de como se prevenir para aquilo que vai acontecer. Torcemos que não aconteça. Mas nós temos probabilidades altíssimas de acontecer sérios problemas na Terra, inclusive vibracionais. Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Inclusive é importante ressaltar uma questão muito importante, chamada distorção cognitiva. O que é distorção cognitiva? A nossa mente nos engana. Porque nós vamos sair da zona de conforto. Para a gente tomar uma atitude, para poder sair da zona de conforto, é algo muito sério. Então a nossa mente começa a inventar desculpas para que a gente não tome as atitudes que são necessárias, porque isso agride a forma de cada um ver o mundo, de cada um viver. Então, aquela história, sempre começa a achar justificativa. Ah, não vai acontecer nada, porque no ano passado não aconteceu nada. Inclusive nós falamos probabilidade e aconteceram coisas seríssimas, só que não atingiu o Brasil. Vou falar assim, mas esse ano também não vai acontecer. Gente, o El Niño, a cada minuto, ele está mais perto. Ele anda a 6,74 km por segundo. É uma velocidade muito rápida. Todas as nossas velocidades astronômicas são gigantescas. Então, o que acaba acontecendo? Cada dia, nós estamos começando a sofrer com mais intensidade as interferências na Terra. Nós vamos falar, por exemplo, de coisas que fogem ao raciocínio normal do dia a dia, mas que são totalmente pautadas à realidade. Então, o que ocorre? A nossa mente, ela em muitos momentos, ela vai procurar subterfúgios para não acreditarmos no que vai acontecer. Sabe aquela história? Eu vou esperar a coisa ruim acontecer primeiro, aí depois eu acredito. Gente, nós não vivemos uma humanidade, uma realidade que permite isso. Quem mora nas zonas costeiras, inclusive aconselho a vocês assistirem um filme chamado O Impossível, que eles estão numa questão costeira e vem um tsunami e mostra uma família que estava em viagem para lá de férias. Aquilo que aconteceu é a mais pura realidade, a forma precária que tudo acontece. Quantas pessoas vão morrer em tsunamis? Principalmente em lugares como o Brasil, que não tem uma cultura de prevenção e nossos governos não estão nem aí para nós nesse sentido. Tem que esperar acontecer uma desgraça para depois se tomar uma atitude. E se a desgraça atinge, bate na sua porta? E não estou falando só de tsunami, não. Nós vamos falar de interferência eletromagnética, interferência à saúde. Nós vamos dar uma série de dicas para que vocês possam se prevenir nesse sentido. Só que a mente mente. E isso é chamado de distorção cognitiva. E a nossa ideia, o nosso contexto, é mostrar para vocês, vocês querem seguir? Ótimo. Cada um faz o que quer da vida. Vocês já não estão dando o privilégio de estar assistindo. Vocês tomaram a decisão de vir assistir. Então, se dê a oportunidade de entender e principalmente de se proteger. Não está mudando? Nós não temos um número absurdo de vulcões hoje. Só para ter uma ideia, uma pesquisa há pouco tempo atrás, estava dando 96 vulcões, onde mais da metade estava ativo e a outra parte estava para explodir. Quer dizer, o magnetismo do nosso agente transformador está inchando o manto da Terra. Só que nós vamos estar em setembro numa reta com ele.
sofrendo o campo magnético com muito mais influência. Mas você pode acreditar, vou esperar acontecer, depois eu vejo o que eu faço. E eu vejo o que eu faço for tarde demais. E se de repente alguém morre pela tua negligência? Mas se não acontecer nada, ainda bem. Eu torço para que nada aconteça. Mas todas as informações que nós pesquisamos são científicas. Nós não estamos aqui colocando nada de previsão. Inclusive, quando nós colocamos algumas previsões de alguns mestres, porque nós valorizamos isso, é uma fonte de referência onde a gente põe a previsão, mas coloca cientificamente que o que ele falou é verdade. Não somos donos da verdade de forma nenhuma. Mas nós somos pessoas do bem, querendo fazer o bem a vocês, podendo mostrar alternativas, alertar, tentar dar um chacoalhão às vezes. A maior parte das pessoas está tão preso à Matrix, que é esse mundo que a gente vive, só olhando para celular, só olhando para as desgraças que a televisão mostra, e é proposital, inclusive, só conversando sobre assuntos que não têm valor nenhum na vida prática. Só se preocupando com o que não precisa. Isso é proposital, é manipulação em massa, porque eles sabem o que vai acontecer. Então, nós frisamos assim, vamos estar preparados para o pior, aguardando o melhor. Infelizmente, nós não temos o apoio, como os Estados Unidos têm um trabalho sobre a FEMA, que ela é ruim por um lado, mas ela é boa pelo outro. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente, tá ok? E as probabilidades que nós estamos falando são imensas, imensas, imensas. Inclusive, uma probabilidade, nós vamos começar a abordar agora, vou pedir para o Dom falar mais sobre isso, que é a questão do Apocalipse 12, exatamente, que é uma vertente extremamente importante, porque nós estamos falando de fatos astronômicos que confirmam exatamente aquilo que a gente está falando. Dom, dá um resumo, por favor, para nós, sobre o trabalho fantástico que você fez com o Apocalipse, de forma astronômica, usando a Bíblia como um livro histórico. Por favor, Dom. Uma coisa interessante, uma curiosidade que fala sobre setembro desse ano, 23 de setembro desse ano, é que, de acordo com que eu andei pesquisando sobre esse assunto, é que não houve nenhum outro momento na história, pelo menos os que pesquisaram sobre esse assunto, esse sinal no céu, em que Apocalipse 12 fala. Que sinal é esse? Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e 12 estrelas sobre sua cabeça. Olhando pelo aquele programa estelário, você pode ver outros programas semelhantes, mas o que mais mostra de uma maneira bem clara esse sinal é através do programa estelário. Ele mostra claramente lá a constelação de Virgem, né, representando aquela mulher, vestida do Sol, ou seja, o Sol ao lado de Virgem, iluminando toda a constelação de Virgem. A Lua debaixo dos pés da constelação de Virgem. E em cima você pode ver a constelação de Leão, as 9 estrelas da constelação de Leão, e um alinhamento de 3 planetas, Vênus, Marte e Mercúrio. É um total de 12 estrelas. Uma coisa interessante que eu observei também é que a principal estrela da constelação de Leão se chama Regulus. E Regulus, em latim, quer dizer realeza. Por isso que fala uma coroa de 12 estrelas lá.
Pois bem, essa configuração, essa imagem no céu, segundo o que andei pesquisando sobre esse assunto, segundo dizem, só vai acontecer uma única vez em toda a história da humanidade. Eu não sei se já aconteceu isso eu procurei saber isso há 12 mil anos atrás, mas é difícil de saber se aconteceu há 12, 13 mil anos atrás, o dia e a hora exata, né? O ano exato. Mas, segundo dizem, esse pelo menos na história atual da humanidade, isso nunca aconteceu. Só vai acontecer no dia 23 de setembro. É um evento raríssimo. Nunca havia acontecido antes. Matematicamente falando, isso vai acontecer. Porém, tem um pequeno detalhe que eu não falei no vídeo, queria falar agora, deixar registrado, é que tem um pequeno fator aí, uma pequena variável que pode mudar toda a equação. É o Elenin, esse dragão vermelho. E isto mostra claramente este dragão vermelho diante de Júpiter nessa época. Porque lá em Apocalipse 12 fala que, se você assistir o vídeo lá que eu fiz, e tantos outros vídeos que mostram que essa mulher que está prestes para parir, ela pare um filho, e você vê que esse filho é o planeta Júpiter, que passa 9 meses lá, exatos 9 meses no chamado ventre da constelação, e ele sai. Quando ele sai, ele se depara com esse dragão vermelho, esse astro, que mostra lá que é o próprio Elenin. Tá? Só que tem um detalhe aí, que eu não falei, estou falando agora, é que o Elenin, ele está bagunçando todo o sistema solar. Eu mostrei lá que ele vai provocar o arrebatamento de Júpiter, ou seja, ele vai lançar Júpiter para longe. Vai mudar a órbita de Júpiter. E ele está mudando a órbita de vários planetas, como ele mudou também a órbita de Vênus, Saturno, de Mercúrio. Então ele está mudando as órbitas dos planetas, como diz a canção cantada por Cássia Eller. Ele está literalmente mudando a órbita dos planetas. Pode ser que em esse sinal do céu, o Elenin mude toda essa configuração. Pode ser que não aconteça no dia 23 de setembro, porque o Elenin ele pode mudar toda essa configuração dos planetas, mudar tudo. Pode ser no dia 23, pode ser que aconteça em outro dia, um outro mês, ou já aconteceu. Porém, tem uma coisa que a Bíblia, é a questão da Bíblia, que a Bíblia fala sobre esse sinal. Ele fala sobre esse sinal. E todos depois vocês procurem lá saber sobre as chamadas luas de sangue, sobre a estrela de Belém, que a estrela de Belém, toda vez que a estrela de Belém surge, 2 anos depois, aproximadamente 2 anos depois, Jesus nasceu. E a estrela de Belém surgiu agora, em 2015. Né? Surgiu aquela mesma configuração e Jesus nasceu. 2015, viu, gente? Isso. 2 anos depois,
vai acontecer alguma coisa, ou seja, vai acontecer alguma coisa em setembro, exatamente 2 anos depois. Tem um fator da Bíblia, que tudo leva a crer que parece que vai acontecer alguma coisa em setembro. É como o Luiz mesmo falou, eu espero que nada aconteça em setembro. Mas é melhor estar preparado para evitar que o ladrão entre, para vir a se preparar depois que o ladrão entre. Então é bom você preparar sua casa antes que o ladrão entre. Entende? Do que se preparar depois que o ladrão entra. Não tem mais jeito. Então é bom você estar preparado. Se acontecer alguma coisa em setembro, você já está preparado. Opa, então, ok. Certo? Tem meus kits de emergência, está tudo ok. Se nada acontecer, eu sempre digo, levanta as mãos aos céus e agradeça, porque nada aconteceu. É um alívio. Pode ser um alívio. Mas parece, de acordo com a Bíblia, que a partir dessa data, dia 23 de setembro, a partir dessa data, as coisas vão piorar. É o que a Bíblia chama, o que os cristãos chamam de a grande tribulação. Acontece oficialmente no dia 23 de setembro desse ano. Então serão 7 anos, segundo os cristãos, serão 7 anos de intensa tribulação. E tudo indica que o causador dessa tribulação, pelo que a Bíblia fala aqui, o causador dessa tribulação será um grande dragão vermelho, certo? E eu mostro lá que esse grande dragão vermelho é o Elenim. Então, a partir do dia 23 de setembro até o ano 2024, o primeiro semestre de 2024, principalmente em 2024, que vai acontecer todas essas catástrofes que a Bíblia chama de a grande tribulação. O Luiz já acha que é em 2019. Pode ser o último ano que seja em 2019. Pode ser que o Elenim está bagunçando todo o sistema solar. Entende? Então, é bom nós, desde já, nos prepararmos para o pior, esperando sempre o melhor. Com você, Luiz.